Graça e paz, é bom estarmos juntos. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive, do Rio de Janeiro, Brasil. Estamos aqui em direto pela Global Grace Missions para todas as nações, povos, tribos e línguas. Este é o objetivo do nosso trabalho, que é revelar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todas as nações. Deus me deu uma incumbência extremamente importante, que fosse através do nosso ministério cumprida a grande comissão. Foi Jesus quem disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, ide por todo o mundo. Então, Deus nos deu esta forma, este caminho tão perfeito de podermos chegar a todas as nações com o Evangelho da graça de Deus. E hoje eu quero lhe falar da razão deste programa, da razão deste ministério, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez eu esteja me dirigindo e tenha a companhia de tantas pessoas extremamente religiosas. Talvez você seja uma pessoa budista, muçulmana, católica, participe de alguma religião orientalista e no fundo, você anda em busca da verdade, anda em busca de sossego para a tua alma, anda em busca de um caminho, porque religião não supre. É o Senhor Jesus. Jesus é o Senhor absoluto. Ele é a verdade absoluta que governa todas as coisas nesta terra. Talvez as pessoas, muitas vezes, não negam Deus, mas tentam, de alguma forma, reduzi-lo. Nós vivemos uma geração que muita gente gosta de Jesus, mas não querem que ele governe a sua vida. Aceitam Jesus como inspiração, como uma referência moral, como, por exemplo, de amor, mas resistem quando ele se apresenta como Senhor. Kyrios, da palavra grega Senhor. Jesus é absoluto. É por ele, por meio dele e para ele que são todas as coisas. Então o problema não é rejeição a Jesus Cristo. O problema é a redução apenas a um profeta, apenas a um homem bom. Quando Cristo deixa de ser Senhor absoluto, a fé perde toda a autoridade. A verdade se torna relativa e a vida perde o seu eixo. Então, o Evangelho não começa perguntando o que nós pensamos sobre Jesus. Ele começa declarando quem Ele é. E eu venho hoje exatamente compartilhar com você que tem buscado, como eu disse no início do programa, uma explicação para a vida. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? O que Deus tem para mim? O que eu posso melhorar para a minha vida ter luz, para a minha vida ter prosperidade, para a minha vida ter abundância? O que Deus diz em sua palavra que eu devo praticar? Então, estas são as respostas que eu venho lhe dar a você que é religioso, a você que busca, a você que tem estado muito desesperado ultimamente, desejando uma resposta para as questões da vida. Tudo isto que você anseia está na pessoa de Jesus. E se você está ansiando, significa que você é uma ovelha de Jesus. Porque a Bíblia diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Este é Jesus, este é o Senhor, este é Kyrios, este é o Altíssimo, Ele é absoluto. Paulo, quando escreve na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, ele diz assim: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Nenhum Deus desta terra
transforma a vida de uma pessoa. Nenhum nome, por mais exaltado que seja, por alguma razão, por algum povo, não transforma a vida. Transforma em pessoas religiosas, mas não pessoas salvas. Então, Jesus, como autoridade suprema, como único Deus, como cabeça, como a deidade, a única divindade que é Deus, é Jesus, ele tem autoridade para governar a sua vida. Ele reina, porque é ele que é quem é. Ele é Deus. Jesus não é uma opção espiritual. Ele é o centro de tudo. Jesus é Senhor, é Kyrios, volto a dizer. Ele não é uma ideia, não é uma ideia. Jesus não é um conceito. Jesus não é algo filosófico. Ele não é um símbolo religioso. Ele é o Senhor. Ele não é uma construção cultural. No livro de Colossenses, Paulo continua escrevendo à igreja gentílica e ele diz no capítulo 1, versículo de número 17, ele é antes de todas as coisas. Antes. Ele é o Criador. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio. Ele é o primogênito entre os mortos. Para em todas as coisas terá primazia. O primeiro lugar. Porque aprova Deus que nele, em Jesus Cristo, residisse toda a plenitude da divindade, que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, eu vim hoje de coração aberto, com o espírito submetido a Jesus, como um homem que foi salvo pela sua graça maravilhosa. Deus transformou a minha vida. Eu era apenas um religioso. Eu conhecia apenas religião católica. Mas eu não conhecia Deus na sua plenitude. Nele reside toda a plenitude da divindade. Então tudo gira em torno dele. A criação, ele é antes de todas as coisas. A história, ele é o Senhor absoluto. A vida da igreja, a nossa vida. Então, quando Cristo sai do centro, o caos assume o controle. A verdade não se adapta a culturas. A cultura ou as culturas religiosas são confrontadas pela única verdade que existe, que é Jesus. Talvez você tenha tentado viver um cristianismo apenas confortável, sem confronto, sem senhorio. Mas Jesus não veio dividir espaço com ninguém. Ele veio governar. A igreja e a vida firmada nele verdadeiramente se torna uma vida. No livro de Mateus, no capítulo 16, versículo 18, eu estou usando as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras são como uma âncora para a alma, segura e firme. O que eu lhe estou falando não é uma fé momentânea, empírica, é uma fé milenar, que vem desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse. E em Mateus, Jesus usa uma expressão muito interessante naquele encontro que ele teve com Pedro. Ele diz assim: também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Jesus tem um encontro com Pedro e foi o ápice, o clímax da vida de Pedro. Jesus o questiona e pergunta: o que o povo diz que eu sou? Ou quem eu sou? Ele disse: olha, alguns dizem que tu és um profeta, alguns dizem que tu és um dos antigos da palavra. E Jesus: não, eu quero saber de você, eu quero saber do teu coração. Quem tu dizes que eu sou? E esta revelação precisa de acontecer agora na tua vida.
Ele disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus disse, olha, não foi sangue nem carne, quem te revelou foi o Pai. E aí ele começa dizendo, eu te digo que tu és Pedro. Eu te digo que tu és Petrus. Tu és uma pedrinha. E ele disse, sobre esta pedra, ele está falando de si, sobre esta pedra angular, a pedra de remate, a pedra verdadeira, a segurança, diz, sobre esta pedra, Jesus, eu edificarei a minha igreja. A igreja foi a única coisa que Deus criou e edificou para o seu povo, os remidos do Senhor. Ele criou a igreja. Ele não criou partido político, ele não criou sindicatos, ele não criou organismos, ele não criou organizações, ele criou a sua igreja. Então a igreja cristã não é um palco, não é um produto, não é uma tendência. Ela existe. Desde 2025 anos atrás, ela existe. Porque Cristo é Senhor. Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje e Ele será eternamente. Então, quando Jesus governa a igreja, Ele governa, de fato, vidas. A igreja permanece ao longo de séculos porque Cristo é o fundamento da igreja. Onde Cristo governa, a verdade permanece. Talvez você até admire ou tenha admirado a pessoa de Jesus, mas nunca você se rendeu a Ele. E hoje há um fato que vai gerar uma mudança absoluta e total da sua vida. Renda-se a Ele. Entregue a sua vida a Jesus. Confesse com os seus lábios, com o seu coração, que Ele é o Senhor, que Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele vive. A Bíblia diz que quem confessa isto é salvo. Salvação é algo tão importante, vem de uma palavra original grega, soteria. Salvação quer dizer eternidade, quer dizer cura, quer dizer libertação das garras de Satanás, da escuridão espiritual, das trevas, da condenação, do juízo, da cura. Então, quem se rende a Jesus é pelo Espírito Santo chamado para concordar com a palavra. E é Ele que te está chamando agora. Eu não sei onde você está, eu não sei qual é o país que você está, eu não sei qual é a cidade, qual é o seu nome, qual é o seu grupo familiar. Uma coisa eu sei, é que se você está me ouvindo desde o início do programa, se você está conectado, se você está amando esta palavra, é porque você é uma ovelha de Jesus. E Ele te chama para uma rendição. Rendição não é perder a vida, é um descanso, é colocar a vida em ordem, é ter uma direção, é ter um sentido, é saber quem eu sou, por que estou aqui, quais são os planos que Deus tem para a minha vida. Jesus não pede um espaço no teu coração. Ele diz que é o Senhor que governa toda a tua vida. A verdadeira paz começa quando há uma rendição completa. Quando Cristo assume o trono, quando o coração finalmente encontra descanso. Se hoje você sente que viveu um cristianismo parcial, com Jesus em algumas áreas da tua vida, mas não em todas as áreas da sua vida, diga a Deus, use os seus lábios, até no silêncio do teu coração, diga: Jesus, governa a minha vida. Porque quando Cristo governa,
o medo perde a força. A vida encontra direção. É isso que acontece. É isso que está acontecendo. Isso aconteceu na minha vida. Eu gosto muito de falar do meu testemunho, porque durante muitos anos, 21 anos da minha vida, eu fui iludido por uma igreja chamada Igreja Romana, que nunca me falou de Jesus, nunca me mostrou as Sagradas Escrituras, nunca ouvi a voz do Espírito Santo, apesar de toda a fidelidade que eu tinha com a igreja. Foi-me ensinado que Maria era a rainha dos céus, que ela era co-redentora. Foi-me ensinado que havia um purgatório para purgar a alma que morria em pecado. Nunca ouvi falar sobre o Cordeiro imolado que tira o pecado do mundo. Eu conhecia religião, eu conhecia doutrinas, eu cheguei a acreditar até na infalibilidade papal. Eu acreditei no culto aos mortos. Eu acreditava no culto aos anjos. Eu acreditava em imagens. Eu tinha 2 imagens, São Judas Tadeu e Nossa Senhora de Fátima. Eu era um religioso perdido. Eu me benzia, eu rezava o rosário, mas eu tinha inúmeras dúvidas sobre a minha relação com Deus ou até se Ele verdadeiramente existia. Foi através de um acidente, quando estava numa cama, vésperas de amputar uma perna, com necroses, com gangrena, que Deus se manifestou dentro daquele hospital através de um anjo, na figura de uma mulher, que parou diante da minha cama, apontou o dedo e disse: tu serás um pregador que levará a palavra de Jesus à volta do mundo, no globo terrestre. E graças a Deus que isto está acontecendo. Há pessoas em diversos lugares do mundo, e são já centenas e centenas, que estão entendendo quem é Jesus, os propósitos de Jesus, quem são elas após Jesus nas suas vidas, a redenção, a propiciação de pecados, a mediação daquele que é o sumo sacerdote da nossa confissão, o mediador entre Deus e os homens, aquele que é o supremo pastor das ovelhas, aquele que pega um vaso quebrado e o transforma num vaso novo. Ele fez isto na minha vida. Se Deus fez isto na minha vida, me tornando um pastor, um pregador, um apóstolo, um profeta de Deus, Ele pode fazer na sua vida. Tira a religião da sua vida. Tira as imagens, tira os patuás, tira os guias. Não aceita obscurantismo ou proselitismo. Aceite a verdade. Jesus é a verdade. E a verdade foi proclamada. Agora você tem um caminho, agora você tem uma luz, agora você tem uma âncora para a sua alma, segura e firme. Esta foi a palavra que recebemos de Deus e eu liberei para a sua vida. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos hoje em mais de 85 países, em mais de 24 idiomas, passando por vários continentes, em 5 continentes. A palavra está correndo. Eu não sei quem está do outro lado, eu sequer posso imaginar. O que eu tenho é que cumprir os desígnios de Deus para que milhares e milhares sejam salvos, para que a plenitude dos gentios aconteça, o Evangelho de Deus seja anunciado. Até esse momento, eu ouço uma voz e aí, diz a palavra, Jesus voltará. Eu quero ser parte da eternidade da vida de muitas pessoas, por isso eu estou aqui rendido aos pés de Deus, sabendo que os meus lábios, usados por Ele, transformarão uma voz numa realidade. Cristo em mim,
é a esperança da glória. Eu deixo aqui uma última palavra. Se você está doente, eu lhe digo, você estava, porque Deus, o Senhor Jesus, já te curou. A Bíblia diz, por suas chagas fomos sarados. Se você tinha uma dificuldade financeira, saiba que a prosperidade chegou à sua vida. Se você estava em caminhos tortuosos, saiba profeticamente que Deus já os endireitou. Se a sua vida era como caminhos no deserto, ou, aliás, num deserto sem uma direção, sem um caminho, o caminho se abriu hoje. Se você vivia uma terra carquelada, seca, o Senhor já colocou água no ermo. E talvez alguém diga, apóstolo, o senhor não imagina a luta que eu estou tendo, eu estou enfrentando ventos, tempestades. Ouça, nenhuma arma forjada pode prevalecer sobre a tua vida se Jesus é o teu Senhor. Nenhuma arma forjada, nenhuma fortaleza, nenhum sofisma, nenhuma altivez. Nenhuma arma forjada pode prevalecer. Deus te chamou para ser cabeça, não cauda, estando por cima e nunca por baixo. Esta é a resposta de Deus. Então, receba agora. Pastor, mas eu estou como que dentro de um fogo, um fogaréu. O fogo não te queimará. Os ventos são muito fortes, não te derrubarão. As águas são tumultuadas, elas não te submergirão, porque Jesus disse isso. Eu estou contigo, eu sou o teu Senhor. Receba essas palavras, confesse-as com o seu coração, os céus estão abertos sobre você. Eu sou o apóstolo Miguel Ângelo, do Rio de Janeiro, Brasil, da Igreja Cristo Vive. A minha saudação ao mundo gentílico e àqueles que são remanescentes da graça de Deus. Graça e paz os sejam multiplicados em nome do único e soberano Deus, o Senhor Jesus Cristo. Graça e paz.